Pessoal, sejam bem-vindos. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na sexta lição, praticamente chegando aqui na metade desse trimestre, onde estamos estudando durante essa série lições de fé no livro de Josué. Após nós estudarmos tantas batalhas, tantas lutas, tantas guerras e os inimigos lá fora, na lição de hoje vamos estudar sobre o inimigo interno, aquele que está bem pertinho de nós, pessoal. Hoje o quarteto está completo aqui, ó. Temos o Ricardo, graças a Deus, o Alexandre também, com saúde, e também o Marcos André, quarteto completo, pessoal. Não se esqueça que você também faz parte desse quarteto, deixando seu joinha, se inscrevendo no canal se não é inscrito, faça parte aí do Família Entrelinhas. Temos grupo WhatsApp para você participar e também, se possível, deixe um comentário, um engajamento aí no conteúdo, para que ele ganhe relevância aqui na plataforma. Beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de eu chamar aqui o Ricardo com a lição de sábado sobre o inimigo interno, nós queremos agradecer a todos aqueles que dedicaram um pouquinho do seu sagrado tempo de vida, deixar um alô, um bom sábado, cheguei a tempo, cheguei à noite, que bom que alguém está falando, algumas coisas que não houve na igreja. Então, Genésio Mioto, valeu aí pela parceria, pela companhia, Leda Maria Rigoni, Celestino Borges, Esmeralda Viana, minha sogrinha, que estava fazendo uma viagem para Foz do Iguaçu, chegou hoje, Leda Maria Rigoni, novamente, Heloísa Richard comentando, José Cícero, Pedro Virgínio, Crispim Elcio também deixando seu recadinho aqui, Margarida Melo, Adriana Kuhn, Vanderlei Jacó, Valdenice Mártires Cerqueira, a Adriana Kuhn de novo, mais um recadinho aqui, feliz sábado, Renata Cristiane, Francilda Pereira, Natalice dos Santos, Silene Serral, Bete Souza, Sandra Bitar, Sandra, sempre deixando um alô pra gente aqui, valeu, Sônia Azevedo, João Cavaco, o João Cavaco também é parceiro e deixa aquele comentário, confira lá, pessoal, nos vídeos, que ele sempre tem um comentário construtivo e sempre algo a acrescentar aqui no estudo. E, por enquanto, Célia Antônio Coelho, que também, bom dia, quarteto abençoado, é sempre bom estudar com vocês. Valeu, pessoal, muito obrigado mesmo pelo carinho que vocês dedicam aí ao canal, deixando seu comentário, deixando seu joinha. E, né, como já foi falado em algumas séries anteriores, o nosso crescimento é um crescimento orgânico, né? Cada um vai indicando, vai se identificando com o canal, ou não, né? Ou passando esses vídeos de mais de uma hora, né, pessoal? Mas estamos aqui, graças a Deus, né, com essa disposição de continuarmos aqui nesse bate-papo, nós quatro aqui, mas com todos aí que nos assistem e que compartilham com os demais. Pessoal, valeu mesmo. Bom, antes de eu chamar o Ricardo aqui, eu gostaria de chamar, né, quem é mais importante para a gente entender esse inimigo interno, que é o Espírito Santo, né? Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, porque após uma semana aí de batalhas, de coisas boas, coisas não tão boas, mas estamos aqui vivos e com a disposição de usar esses recursos, a tecnologia, para nós quatro aqui nos reunirmos nesse bate-papo, para nós entendermos um pouquinho mais a Tua palavra, Senhor. Continue usando esse ministério, para nós é um deleite enorme, né, estar aqui reunidos, que seja um deleite para cada um também, ao refletir, ao meditar, ao esclarecer algum conceito, alguma palavra, alguma frase, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, desse estudo, mais edificados, mais preenchidos pela Tua palavra. Use-nos humildemente, não somos merecedores de nada, mas é unicamente nos méritos de Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, quem começa é você. Bom, vamos lá, gente. Lição número 6. O inimigo interno. Pois é, para começar, eu não gostaria de sinceramente, assim, esse título ele pode refratar, vamos assim dizer, uma mensagem equivocada. Não é que o título está errado, o autor escolheu o título da cabeça dele, na cabeça dele tem
tem uma lógica, só que pode trazer a ideia para quem lê, para quem vai coordenar a lição, que o inimigo interno é uma pessoa individualizada, que o inimigo interno é o próprio Akan, e a interpretação que eu faço à luz do texto e a análise em razão da análise da estética do texto, da criação do verbal do texto, sem buscando, na verdade, né, buscando uma interpretação sem os vícios do nosso tempo e até os vícios do discurso religioso de uma forma geral. Essa interpretação mais técnica, mais linguística, não me permite dizer que esse inimigo interno seja Akan. E esse inimigo interno no texto é a própria, podemos dizer, né, refratando melhor, é a própria natureza do ser humano. Akan é apenas um elemento, um dos elementos estilísticos que são encontrados no texto, apenas um dos elementos. E o texto, na verdade, ele vem falar de completude e totalidade. Nós vemos ali um verso, o verso áureo, que o autor da lição ele se propôs a utilizar. Eu sou o Senhor, e sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Novamente o autor aqui, ele traz uma intencionalidade quando ele escolhe esse verso áureo, que inclusive está no Jeremias, né? Jeremias 17:10, que novamente pode causar uma certa ambiguidade e refratar uma interpretação que entendo um tanto quanto equivocada do texto. Por quê? Porque novamente ela vai nos induzir a entender que o problema do problema foi exclusivamente a Akan. E eu vou explicar agora o seguinte, gente. Vou sair um pouco depois eu volto eu vou voltar para a interpretação do texto. Eu vou mudar a esfera de campo do discurso que eu estava utilizando até agora e vou começar a entrar numa seara teológica, partindo que vocês compartilhem, que quem está ouvindo compartilha dos mesmos pressupostos teológicos cristãos e doutrinário que nós, aqui do canal, e vamos raciocinar o seguinte, gente. Um povo com características, com limitações de linguagem, limitações intelectuais, um povo com limitações do horizonte cultural e ideológico ao qual eles pertencem, e um ser que ele é El Shaddai, que ele é infinito em conhecimento, que enxerga com uma capacidade que eu estou tentando descrever aqui, podemos dizer que enxerga passado, presente e futuro, e no texto se tenta descrever uma relação entre estas duas estruturas cognitivas absolutamente diferentes. Imagine o seguinte:
Yahué, que é nominado no texto, um ser completamente, totalmente maior em cognição e conhecimento que o ser humano, e ele vai orientar este povo. E este povo não alcança a ínfima miligrama da capacidade cognitiva desse ser. Mas esse povo irá descrever em um texto tudo o que esse ser, totalmente diferente deles, os orientou a fazer. Esse povo vai descrever essa relação absolutamente desigual nos limites da sua cognição e nos limites da sua linguagem. Esse ser, obviamente, e agora ainda dentro da esfera teológica e doutrinária, infinito em conhecimento e sabedor disso, se utiliza de mecanismos que entendemos nós, espirituais, para se fazer compreender minimamente possível dentro das nossas limitações. A isso, dentro da teologia e dentro do cristianismo e dentro da doutrina, se utiliza o signo Espírito Santo, no hebraico Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, para tentar fazer com que aquele povo compreenda o incompreensível. Bom, partindo desse pressuposto, a imagem discursiva que eu identifico em Josué 7, e depois eu vou detalhar melhor para vocês, é um povo que não compreende e não tem a capacidade de compreender a totalidade dos eventos, dos desígnios, da concatenação do plano desse ser infinito em cognição, e eles estão tentando encontrar e identificar um porquê. E o divino, através do Espírito de Santidade, tenta passar a mensagem do ser infinito em cognição para esses seres infimamente limitados em cognição. No texto, a questão, apesar de o texto aparentar que o problema foi o problema não foi o problema foi a falta de totalidade de desígnios, que muitas das vezes, inclusive no texto bíblico, por mais que utilizamos todas as técnicas de interpretação possíveis, não são identificadas. Josué 7, principalmente, ele nos apresenta isso. E eu vou tentar explicar o porquê disso. Nós identificamos no texto, gente, a expressão anátema. Anátema não é uma expressão hebraica. Anátema, ela é uma expressão grega. A expressão hebraica que nós encontramos no original é heren, que significa algo consagrado exclusivamente a Deus. E por isso proibida ao uso humano. Anátema, esse signo passa a ideia de que o divino, que o eterno, ele se utiliza de instrumentos de correção e orientação que não comprometam a totalidade dos seus desígnios, mas ele vai utilizar, para que esses seus desígnios aconteçam, o humano.
que é chamado para uma emuná específica. Só que o divino, em sua infinita sabedoria, ele entende as limitações deste humano e individualmente, especificamente, ele os corrige. Porque ele entende, mas ele não explica no texto. Ele não explica perfeitamente no texto. Então, anátema é algo que o divino, que o eterno, no texto, ele entende como algo exclusivo para ele. Para ele. Vamos seguir. Anátema, no grego, ela tem uma pequena diferença de sentido do que a expressão harem, coisa consagrada, exclusiva, por isso proibida ao homem. Anátema, ela pode ser traduzida, e na Septuaginta, essa expressão que é utilizada, ela é maldição, objeto destinado ao juízo. Quando Deus declara uma cidade como anátema, nada, ou harem, nada pode ser tomado como propriedade pessoal sua. Interpretação que eu faço. Não pode ser tomado com... Qual o motivo? Não é da sua conta. Não há como eu comunicar isso a você. É dito, tudo deve ser destruído ou dedicado ao Senhor. Se alguém tocar, traz culpa para todo o povo. Quebra a totalidade. Quebra a totalidade. Esse é o ponto. Veja bem, nós temos aqui o pecado de Acã, que normalmente o pecado é muito grave. Óbvio que é grave, porque foi o pecado que quebrou a totalidade. Mas nós temos o hábito de elencar bodes expiatórios e generalizar aonde não deve ser generalizado. Isso causa terríveis problemas na sociedade, causou ao longo da história e causa até hoje. Ele tomou para si objetos... Posso causar uma confusão, Ricardo? Fica à vontade. Rapidinho, assim. É legal que o Ricardo traz esse assunto, porque é um assunto que eu queria tratar depois, e ele já antecipa agora. Pensando a expressão que o autor da lição usa, né, de inimigo interno. Essa expressão ela tem uma história. O Ricardo não gosta dela, e eu também não gosto dela, mas tem um motivo histórico para eu não gostar da expressão inimigo interno, né? Aonde que ela foi usada já? Inimigo interno foi uma expressão usada no regime nazista, para descrever quem era oposição ao regime nazista dentro. Inimigo interno foi uma expressão usada no regime dos Estados Unidos também, durante o macartismo. Todo mundo que era crítico ao governo era considerado inimigo interno. Inimigo interno é uma expressão usada na ditadura militar brasileira. Todo mundo que era contra a ditadura era inimigo interno. E dentro da União Soviética, no mundo soviético, que era assim autoritário, também se usava a expressão inimigo interno para descrever aqueles que eram, entre aspas, quinta coluna. É uma expressão que vem lá do tempo da Guerra Civil Espanhola, quando quinta coluna eram as pessoas que dentro de Madrid lutavam a favor dos inimigos que estavam fora da capital Madrid, sitiando a cidade, né? Teve essa expressão quinta coluna. Quando utiliza essa expressão inimigo interno para descrever o Acã, dá a impressão que o Acã estava lutando contra o povo e contra Deus. E aí eu acho que o Ricardo é muito feliz quando aponta que o inimigo interno não é só o Acã, é muito mais do que o Acã acaba sendo aqui a representação de um, né? E o Acã não estava querendo lutar contra o povo. O Acã estava querendo lutar a favor do Acã.
Ele viu o negócio, achou o negócio bonito, quis pegar, né? Então, não é que o Acã estava contra o povo, é que o Acã estava pelo Acã. E no momento que o Acã passa a estar só pelo Acã, ele começa a estar contra a totalidade, disso que o Ricardo falou. É muito legal porque um pouquinho depois, quando eles vão atacar a cidade de Ai, eles chegam os espiões, eles falam para Josué assim: não, Josué, não precisa ir todo o povo. Deixa que a gente vai só 3.000. O texto bíblico não fala isso, não fica explícito isso, mas eu olho para o texto e eu vejo uma empáfia de alguém que quer agir sem Deus, e eu vejo uma ganância de alguém que não quer a fiscalização de Josué dizendo o que pode pegar, o que não pode pegar da cidade. Eles vão para Ai, os 3.000 achando que vão ganhar, levam um cacete e tem que fugir da cidade correndo. E aí a gente tem a manifestação disso porque foi o pecado de Acã. E o pecado dos 3.000 que foram contra a cidade sem orar, sem pedir a companhia de Deus, sem pedir a instrução divina. E a ganância de todo mundo que vai tentar atacar uma cidade de olho no saque. Então, essa ideia de inimigo interno, para mim, o inimigo interno está dentro do meu coração. Eu sou o meu maior inimigo interno. Desculpa, Ricardo, mas é que eu achei que ia casar bem com o seu raciocínio. E casou. Muito bem, e eu vou aproveitar que você entrou para essa área sociológica. Só um apontamento que eu estava esquecendo, Ricardo. Pode falar. Bem da subjetividade do autor da lição, é uma coisa importante que eu estava esquecendo. O autor da lição é romeno. E isso é significativo. Por quê? A Romênia é um país do leste europeu, e como um país da esfera pós-soviética, é um país que conviveu por muito tempo com um regime autoritário. A Romênia teve um regime autoritário por muito tempo, muitos anos, não foi uma democracia. Então, assim como o Brasil, existe uma trajetória de autoritarismo na cultura romena que leva eles a refletirem em termos de inimigo interno. Então, quando eu falo do uso da expressão inimigo interno como sendo uma terminologia que vem de um histórico político que vê no meu vizinho o meu inimigo, está na mentalidade do autor da lição pelo lugar de origem dele, que é muito semelhante ao nosso, por ser um país de uma democracia jovem e que vem de um Estado que era uma ditadura. É problemático a gente começar a usar a terminologia do inimigo interno para pensar dentro da igreja, porque de repente começa a olhar para o meu irmão no lado do banco e pensar assim: poxa, será que a coisa não vai para frente por causa dele? Será que é ele o inimigo interno? Eu começo a pregar na igreja assim: qual de vocês aí que tem um pecado que o negócio não vai para frente por causa do pecado de um de vocês? Então o inimigo é sempre o outro. Eu não lido daí com o meu inimigo interno, que sou eu mesmo, né? Desculpa, Ricardo. Tranquilo. Então eu vou aproveitar e vou dar continuidade ao que o Alexandre está falando. A expressão harem ou anátema, enquanto signo ideológico, quais são os problemas que aconteceram ao longo da história, no passado, e continuam acontecendo no presente, relacionados à estrutura do discurso religioso, e esse texto é mais um exemplo de como isso pode ser utilizado. Vocês vão entender. A expressão, como eu disse, harem e anátema, ela delimita fronteiras do discurso religioso entre sagrado e profano. Este primeiro elemento do discurso religioso, desconectado do sentido que eu falei no começo de totalidade, ele serve de desculpa justificativa para os atos mais aterrorizantes da história da humanidade. A escolha e o olhar de um povo como sendo o sagrado e um outro povo como sendo o profano se repetiu ao longo da história da humanidade inúmeras e incontáveis vezes e continua se repetindo nos dias de hoje. Ok, Ricardo, então como é o contexto correto
do código, do sagrado e do profano. Eu vou repetir, eu já falei semanas anteriores. Sagrado é o divino. Sagrado é Mishkan HaKodesh. Está explicado na simbologia do santuário. Profano é humano. As ações humanas. Vamos lembrar? Vocês têm isso na mente. Coloque isso para funcionar e responder as perguntas. Como que o Mishkan HaKodesh era profanado? Pelo sangue de um animal que foi morto em razão das ações de um povo. Quem era esse povo? Eram os cananeus? Não, era o povo de Israel. Então, o pecado, as ações pecaminosas, o profano da nossa linguagem, nós somos o profano. Nós. E nós contaminamos o Mishkan HaKodesh. Todo esse processo está descrito e está fixado na memória de todos que estão escutando esse vídeo neste momento. O profano são as ações do povo escolhido por Deus. Ele veio para os pecadores. O Cordeiro é o próprio Cristo, que vai santificar o que é profano. Agora, quando você subverte e tira o discurso jurídico, desculpa, é o hábito, o discurso religioso deste contexto de totalidade, você elege um inimigo interno. Quem que é o inimigo interno? Ah, é o cigano. Ah, é o eslavo. Ah, é o judeu. Preciso dizer de que período histórico que eu estou falando? Não preciso dizer, né? E assim por diante. Essa expressão anátema marca a identidade de um povo em contraste com outras nações? Sim, marca. Por quê? Porque esse povo se enxerga como pecador, porque esse povo entende a totalidade do ministério, entende a infinitude do sagrado, entende a limitação do profano, que é ele próprio. As outras nações não têm essa compreensão. Essa é a diferença. Agora, determina o permitido e o proibido? Sim, eu vou buscar interpretações dentro desse anátema para eu criar regras de proibido e permitido? Não! Eu sou profano, eu sou pecador. E é isso que é feito ao longo da história, se tira-se do conceito de totalidade e se define a minha moral é melhor, a moral do meu povo é melhor do que a moral do outro povo. Este é um desvirtuamento do discurso religioso que é trazido na Torá. Vamos lá. Vozes. Temos a voz de Deus que exige santidade nesse contexto e revela culpa. Possui um efeito narrativo no texto. Autoridade máxima. A autoridade máxima é Benjamin Netanyahu. A humanidade máxima é o pastor da igreja. A humanidade máxima é o presidente da república que se diz cristão. Não! É a voz do divino. Tem a voz de Josué. Josué era o líder temporal da época. Questiona, lamenta, busca respostas. É isso que os nossos líderes devem fazer. Meditação entre Deus e o povo, buscando entender essa totalidade. O que aconteceu? Como nós quebramos essa totalidade? E tem a voz de Acã, que confessa, admite desejo pelo objeto divino. Não parece muito com falsos profetas,
políticos que dão pálidas demonstrações do que será o anticristo, produz uma certa solidariedade na culpa, talvez, né? Cada voz, ela refrata uma estrutura e uma estrutura de valores distinta. Tem aqui uma dimensão ética. A narrativa propõe aqui uma ética relacional, comunitária, integral e total. A culpa, ela não é individualizada de imediato. O erro recai sobre todos, porque aquilo é uma missão que deveria ser feita por todos. A restauração depende, e aí volta-se para a totalidade. A restauração depende de confissão e de um ritual simbólico de purificação e de retorno para esta integralidade e esta totalidade. O texto, ele não legitima uma relação de poder dos líderes humanos, dos homens. O texto legitima uma estrutura de poder de um ser divino, soberano, sobre esses líderes e homens limitados. Josué, como um líder legitimado pela voz do divino, busca humildemente compreender esses desígnios e, mesmo naquilo que não compreender, obedecer. A comunidade, ela sim é disciplinada por uma governança religiosa, não uma liderança política. Não uma liderança política. A estética do texto põe uma progressão dramática. Vitória, derrota, descoberta, punição, restauração. E existe uma criação de suspense. Quem foi que pecou? Quem foi que pecou? Para criar um envolvimento do leitor no processo do juízo. Existe uma particularização ali, genealógica de Acã, uma singularidade pessoal que emerge dentro da coletividade. Tem cenas rituais de purificação, e por fim, né, a reafirmação da autoridade do divino. Aí nós vamos agora para alguns pontos que o autor da lição já vai destacar também. Ele diz o seguinte, gente, o autor da lição, ele vai dizer que primeira coisa que ele diz aqui é a questão do quiasmo, né, gente? Tá, tudo bem. É uma questão estilística. Para vocês, quiasmo é o seguinte, é a estética do texto semítico. Vocês vão imaginar o seguinte, é uma forma literária que ela tem elementos que se organizam como se fosse um espelho. Um espelho, ou muitas pessoas falam que são dois triângulos, um olhando para o outro, tipo assim. Mas é mais ou menos assim. O texto tem, no começo, uma mensagem A, depois uma mensagem B, depois ali no meiozinho do quiasmo um C, depois se repete aqui o espelho, C. Depois volta para o B, e depois volta para o A. Isso cria um equilíbrio ali, uma ênfase central, que é para onde você tem que olhar para o texto. A nossa estrutura de raciocínio é diferente, né? A nossa estrutura é olhar para o final, a deles não, olhar para o meio. Isso serve para destacar as ideias centrais, as mensagens teológicas. Esse é geralmente muito usado, e funciona mais ou menos assim, a estrutura de quiasmo possível, repito, não tem como a gente saber, tá, gente? Não tem como saber. Isso aqui já é uma interpretação que eu estou passando para vocês. Mas pode haver outras, né? Vamos dizer ali no A, tem a vitória ali de Jericó, a promessa de Deus, que é a introdução da história ali do começo do quiasmo. B, Israel é derrotada em Ai, consequência da desobediência, cria uma tensão narrativa ali, né? C, consulta de Josué a Deus. Busca, sim, uma certa explicação, que aqui já começa o nosso clímax. No centro da história, que é a identificação de Acã como culpado, é a ênfase central.
E ali já o espelho. C. Confissão de Acã, restituição da culpa, que é a resposta àquela consulta. Então nós temos ali a consulta de Josué a Deus, buscando a explicação. C. No centro do quiasma, a identificação de Acã com a culpa. E do outro lado do espelho, a confissão de Acã e a restituição da culpa é a resposta à consulta. Depois nós temos ali B, a punição de Acã e a sua família, que é aquele elemento da genealogia que eu falei. Israel restaurada, né? Aí a resolução social, e Israel vence Ai, cumprimento da promessa de Deus, a conclusão da história, que faz a conexão com o começo, que foi a vitória de Jericó e a promessa de Deus, que foi a introdução do quiasma. Ok. Aí o autor da lição ele vai trazer mais algumas questões aqui, hebraicas, aqui, que eu acho um preciosismo desnecessário, que, sabe, na maioria das vezes não é do jeito que está ali, são aproximações que, se vocês quiserem chegar para alguém que conheça mesmo, vocês vão passar vergonha. Mas vamos lá, o autor da lição ele vai se referir que muitas vezes no texto é utilizado a expressão gan. Bom, não importa o que está escrito lá. O significado significa completar, terminar ou acabar. Tá? No contexto de Josué 7, enfatiza a completude da transgressão de Acã. Relevância: não se trata de um ato isolado, mas de um pecado plenamente realizado, que gera consequências coletivas, que quebra a totalidade. Outra expressão que o autor da lição vai colocar lá na ponta da linha. O significado está aí, vocês leem o que ele usou lá na ponta da linha. Eu vou dizer abar, significado: passar por, transgredir, violar. O uso dela em Josué 7 mostra uma violação direta da ordem divina, que ultrapassando os limites entre o sagrado e o profano. Qual que é a relevância? Indica que Acã passou por cima da lei do Senhor, rompendo a fronteira entre o sagrado e o profano, que eu expliquei já o que é. Lacar significa tomar, apoderar, ceder. Está ali no centro da narrativa. Descreve um ato físico de apossar de objetos sagrados ao anátema. Relevância: o verbo é material, ele é concreto, ele reforça o pecado, tem efeito tangível na comunidade. Harem significa anátema, já falei, né? É a questão, a palavra central aqui. Já expliquei. Ganar significa roubar ou furtar. O sentido de lacar mostra o ato de Acã, não é apenas desobediência, mas é uma apropriação ilícita de algo sagrado. O anticristo vai fazer isso no final dos tempos. E os seus seguidores também. Transforma o pecado em uma transgressão da totalidade e justifica essa punição divina. Kahash, esconder, ocultar, negociar. Acã não confessa imediatamente, mas ele esconde o que tomou. A narrativa mostra que o pecado oculto gera uma destruição da integralidade, da totalidade, da coletividade. É uma dimensão ética, social dessa transgressão. Samu, puseram, está na terceira pessoa do plural. Refere-se à ação de ocultar ou colocar objetos em seu poder. Acã envolve um planejamento, é consciente, não é acidental. Bom, aí o autor da lição, ele encerra, e como eu não fiz nada na ponta da linha dessa vez, eu só vou ler a parte final aqui do autor da lição, e me desculpem pelos ânimos. De que forma as comunidades podem sofrer por causa das ações erradas dos indivíduos dentro da própria comunidade? Que exemplos você consegue mencionar como essas coisas que afetam a comunidade? Alexandre, vai, você. Gente, sequência na lição de segunda vai trazer ali o pecado de Acã. E revelado a Josué, né, que alguém tinha pecado. Acho que a primeira contribuição que eu dei lá atrás e a fala do Ricardo deixa claro que Acã não estava sozinho no seu pecado. Acã peca, trava-língua. Acã peca quando ele toma o que ele não deveria tomar, que era separado para Deus.
Só que o povo peca quando quer atacar a cidade sem a condução de Deus, sem a presença de Josué. O povo fala que é uma cidade pequena, que não tem motivo para cansar todo mundo. E essa ideia do cansar é problemática, porque a vitória que Deus dá para o povo não é uma vitória que demanda grande esforço do povo. E, pelo contrário, tinha até um sentido pedagógico. Então, ao eles atacarem sem o resto do povo, eles estão privando o resto do povo de testemunhar a ação do poder de Deus. Interessante que depois, a gente vai ver isso na lição da semana que vem, quando o povo finalmente consegue derrotar Ai, é o povo inteiro que vai, e todo mundo testemunha, e aí dão glórias a Deus. Então aqui tinha 3.000 valentes falando, não, deixa que a gente vai, a gente resolve, a gente conquista, a gente faz o que quer com a cidade, a gente faz o que quer com os bens. Em outras palavras, a gente não precisa tanto de Deus, vocês não precisam se incomodar, a gente vai lá e vai ganhar. Sabe aquela situação que às vezes acontece na vida da gente, de Deus fazer um milagre, Deus prover as coisas, Deus resolver os nossos problemas, aí a gente fala, até que era fácil. Deixa que eu vou sozinho agora, nem precisa de Deus. E é mais ou menos assim que o povo vai lutar contra Ai. O povo é derrotado e agora começam a caçar um culpado. E a culpa, ela acaba sendo depositada sobre alguém que representava um espírito de egoísmo muito semelhante a esse espírito, que é a figura do Acã, que tentou tomar para si a coisa sagrada da mesma forma que esses 3.000 valentes tentaram tomar para si a glória da conquista. A glória da conquista pertencia ao Senhor. E era pela intervenção divina que eles deveriam conquistar a terra. Todas as coisas deveriam ser destruídas em Jericó. O que deveria ser poupado para Deus eram os metais, ouro, prata, bronze, que era difícil de conseguir e que deveriam entrar no tesouro da casa do Senhor. E quando Acã toma isso para si, ele está violando a sacralidade do comando divino sobre o povo. E aí, a forma de identificação é bem interessante, porque ela não é de imediata, não cai direto na cabeça de Acã e ele é fulminado. Tem um protocolo. Num primeiro momento, a gente pensa assim, poxa vida, mas aonde que está a graça e a misericórdia? A graça e a misericórdia estão em cada ato de Deus. Primeiro que a sentença não é dada sobre Acã de imediato. É dito para o povo assim, vamos reunir o povo. Aí fala para o povo, olha, tem alguém que está com coisa escondida na tenda. Ou seja, dá uma oportunidade para o povo se testemunhar, se entregar. E o que fala no texto é muito interessante. Não fala que a pessoa que roubou vai ser destruída. Não fala isso. Fala que o objeto furtado vai ser tomado e destruído. É interessante isso. Acã tinha a chance de se salvar. Acã tinha a chance de se arrepender. Só que Acã deveria abrir mão do objeto. E além de abrir mão do objeto, ele deveria abrir mão de um certo status dentro da comunidade, porque ele seria visto como alguém que traiu a Deus e que traiu aquele coletivo. E aí é feito sorteio e cai sobre a tribo dele, e cai sobre a grande família dele, e cai sobre a família do pai dele, e cai sobre ele. A cada momento de sorteio, a cada um desses passos, Acã teve a oportunidade de se arrepender. Mas ele só se entregou no momento em que caiu sobre ele. Um exemplo do texto, gente, que eu falei que diz que não era certo que ele seria eliminado. Olha lá no verso 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes de vosso meio a coisa roubada.
Então, o que Deus fala o que tem que ser eliminado é coisa roubada. Não fala nada de matar o Acã, de apedrejar o Acã, de exterminar o Acã. Há um processo, Acã não se manifesta, até que o que se manifesta é o pecado de Acã. E aí, nesse momento, não há mais espaço para a graça. Porque agora não é mais o momento do juízo investigativo, né? É o momento da execução da sentença. Então, o tempo de graça de Acã se encerrou. Em todo juízo de Deus há sempre um tempo de graça. E aí uma aplicação para nós de imediato hoje é que nós vivemos hoje o nosso tempo de graça também. Nós estamos vivendo um processo de juízo investigativo. Só que ele ainda não se encerrou. Vamos pensar assim, está sendo feito o sorteio, né? Se a gente fosse se colocar no tempo da história de Acã, nós somos o Acã, porque nós somos o pecador, e está sendo feito o sorteio. Já caiu na nossa tribo, já caiu na nossa casa, já caiu. Tá para cair na gente, entendeu? Tá para se encerrar esse juízo investigativo. E se eu confessar o meu pecado antes que se encerre o juízo investigativo, há graça e perdão para mim. Se eu tentar ocultar o meu pecado, falar, como disse o Ricardo ali no começo, né? Eu sou o santo, eu sou o sagrado, profano é o outro, né? O inimigo é sempre o outro, nunca sou eu. Se eu não fizer isso enquanto há tempo de graça, não haverá perdão para mim depois. E Acã não fez. E aí a gente chega na lição de terça-feira. Josué 7, 19 a 21 vai ter ali Josué pedindo que Acã dê glória e louve a Deus e declare o que fizeste. Dê glória e louvar a Deus no momento do juízo que nós recebemos, no momento da execução da nossa sentença? Sim. Porque Acã precisava, nesse momento, reconhecer a justiça daquele que lhe julgava. Reconhecer a justiça da sentença que ele receberia. E é interessante que a expressão que Josué usa é filho. Então, Josué, ainda nesse momento, ele apresenta uma situação de proximidade e de identidade com Acã. Ele não tem uma posição que afasta ele do pecador, mas ao chamar Josué a Acã de filho, se cria uma identidade na qual Josué se reconhece como coparticipante da situação de pecado do Acã. E sentido com isso, entristecido com isso. E aí Acã responde o seguinte: eu pequei contra o Senhor. Vi uma capa, vi prata, vi ouro, cobicei, tomei-os e o escondi. E aí vem a sentença, gente. A sentença é que a tenda inteira de Acã, né? A família restrita de Acã, a tenda dele, vai ser levada para fora do arraial, vai ser apedrejado e junto com ele os objetos roubados. E depois de mortos, eles vão ser queimados e depois vai ser feito um montouro de pedra sobre eles. É também um túmulo e um monumento memorial para lembrar desse juízo. Num primeiro momento que a gente lê esse texto, admito que a minha primeira reação é: poxa vida, Deus falou que nunca vai castigar o pecado do pai no filho? Que vai morrer toda a tenda de Acã? Gente, é um monte de gente vivendo no deserto. Não existia tanta privacidade. Eu não consigo acreditar que Deus mandou castigar o filho aqui pelo pecado do pai. Teve mais gente que teve a oportunidade de entregar essa capa, esse ouro, essa prata. Teve mais gente que teve a oportunidade de manifestar o seu arrependimento, confessar a culpa também. E aí é executada uma dura sentença, que é a sentença de morte. Mas, lembrando que o juízo foi feito por Deus e que era um juízo necessário nesse momento,
para que o povo reaprendesse e lembrasse que eles deveriam seguir, entre aspas, aqui as regras de engajamento. Em cada guerra existe regra de engajamento. Um soldado não pode fazer o que quer na guerra. O povo de Israel não estava nessa guerra por causa de riqueza. O povo de Israel não estava nessa guerra para roubar espólio, despojo de ninguém. O povo de Israel não estava nessa guerra para pegar tesouro para si. O povo de Israel estava nessa guerra para ocupar a terra e para criar o lugar aonde viria o Messias. O povo de Israel estava nessa guerra para cumprir a promessa de Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o povo de Israel não podia pegar gosto pela guerra. O povo de Israel não podia pegar gosto pela violência. O povo de Israel não podia pegar gosto por se apropriar dos despojos da guerra. Matar Acã, por mais que pareça um ato de uma violência desmesurada, é um ato necessário para preservar a integridade do processo que acontecia. É interessante que logo em seguida eles vão atacar a cidade de Ai novamente. A gente vai estudar isso mais na semana que vem. Só que aí, quando eles vão atacar a cidade de Ai novamente, o processo é totalmente diferente. Não vai mais só 3 mil. E eles não confiam só no próprio braço. Eles confiam na intervenção divina, a semelhança da confiança que eles tinham tido lá em Jericó. Quer dizer que a dura vacina, a dura medicina aplicada por meio da execução de Acã, ela surtiu um efeito necessário no povo, nessa coletividade que estava sendo redimida. Passo para o Marcos André. Está contigo a bola, Marcos. Obrigado, Alexandre, Ricardo, Lúcio. Já falamos sobre algumas aplicações aí práticas, né, para o nosso dia a dia. Já falamos aí da parte teológica, linguística, e é sempre importante a gente observar o texto, né, fazendo essas aplicações, porque do contrário o texto bíblico ele fica apenas como um conhecimento, né? E ter conhecimento, nós já falamos sobre isso aqui, né? Os povos ali na região, eles tinham conhecimento a respeito do Deus verdadeiro. O que faltava era rendição. Eles não estavam dispostos a se render a Deus, né? E aí no capítulo, na parte de quarta-feira, né? Nós temos o título Porta de Esperança. E o autor nos pede para ler ali Josué, capítulo 8, versos 1 a 29, e aí sim já é a investida contra Ai, né? A investida agora sob as ordens de Deus. Então, depois de eliminar a rebelião no meio do povo, de eliminar também a autoconfiança, né? A primeira investida contra Ai, ela foi baseada em autoconfiança. É interessante o processo que acontece aqui, né? Porque ele segue um padrão. O processo de pecado, eu digo, ele segue um padrão que é muito conhecido na Bíblia. Nós temos o apóstolo João, ele fala sobre concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Ele fala que esse é o sentido, né, que nós tomamos quando estamos caindo em pecado. O que é a concupiscência dos olhos? Quando eu vejo algo e desejo. A capa foi desejada, né? A capa, o metal que estava ali foi desejado. Então essa é a concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne é quando eu começo a alimentar. Eu começo, então, a suprir o desejo, né? Então, se eu tenho desejo por alimento, por um alimento ilícito, né, no caso, porque aí, do contrário não seria pecado, eu vou lá e me alimento disso. Então, é a concupiscência da carne, né? E a soberba da vida. A soberba da vida é quando eu quero estar acima dos outros. Então, Acã, ele olhou, desejou, ele alimentou esse desejo a ponto de levar para sua tenda, né? E a soberba da vida eu enxergo no que o Alexandre acabou de falar.
ele poderia a qualquer momento entregar a sua condição, mas o seu status social iria cair. E ele estava muito preocupado com o seu status social, né? Por que eu digo que isso é muito conhecido? Porque nós temos o mesmo elemento no pecado de Adão e Eva. Eles viram que a árvore era boa para dar entendimento, ou seja, foi e desejável, né? Então houve a concupiscência dos olhos, houve a soberba da vida, porque Satanás diz ali, vocês serão como Deus. Eles então queriam elevar o seu status a um patamar ainda não atingido, né? E a concupiscência da carne, que foi o ato de comer, né? Aquilo que era desejável, né? Na tentação de Jesus, nós vemos o mesmo parâmetro. Satanás chega e oferece a Jesus algo que ele precisava atender às necessidades, né? Ele apresenta ali o pão como sendo uma solução para a necessidade física, né? Que em Jesus era real, né? Ele passou 40 dias ali no deserto, né? Então, o primeiro elemento que foi apresentado para ele foi a concupiscência da carne, ele atender a carne, e ele negou-se. Então foi apresentada a ele a concupiscência dos olhos, que foi levar e mostrar para ele os reinos, né, da terra, e a soberba da vida, que seria ele criar um atalho para encontrar aquilo que era o seu plano original. O seu plano original era salvar o mundo, e Satanás ofereceu para ele um meio de salvar o mundo sem passar pelos requisitos de Deus. Então, todos esses elementos, eles estão na síntese de todos os pecados. E nós podemos estar julgando Acã e, de certa forma, caindo no mesmo lugar. Quando que nós caímos nesse mesmo lugar? Quando eu almejo algo que não é lícito para mim, essa é a concupiscência dos olhos. A soberba da vida é quando eu estou muito mais preocupado com o meu status na igreja, com o meu cargo na igreja, com a minha fama de bom pregador, com a minha fama de bom cristão, do que realmente com o nosso inimigo interno, como já foi bem explanado aqui. E a concupiscência da carne é o momento em que, na minha soberba, eu desejo atingir elementos de santidade sem passar pelo crivo de Deus. E eu começo a pensar, por exemplo, o que seria essa concupiscência e essa soberba? É quando eu digo assim, por ser adventista, quando eu digo assim, por exemplo, os adventistas do sétimo dia vivem 11 anos a mais do que os demais habitantes da Terra, em média, né? Mas eu como os demais, eu vivo como os demais, eu me comporto como os demais, e eu penso que somente pelo fato de que eu tenho o crachá de adventista do sétimo dia, a minha vida está bem. Eu sou um guardador da lei, somente porque o meu nome está lá no livro da vida, no livro da igreja, né? Mas será que meu nome está no livro da vida também? Então, esses elementos, eles são importantes para nós pensarmos, porque às vezes nós caímos na mesma... Eu faço parte do povo de Deus, então eu invado as cidades, eu pego o que eu quero, e eu caio nas mesmas armadilhas de Acã. E aí, na parte no capítulo 8, eu acho muito interessante a restauração que Deus começou a fazer ali. Ele começa no verso 1, dizendo assim, disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não se desanime, leve todo, o Lúcio vai colocar aí, né? Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo e a sua cidade, a cidade daquela terra. Então, quando Deus diz a Josué, não tenha medo, ele reverte o estado de espírito de Josué, porque
nós temos no capítulo 7 dois estados de espíritos diferentes. Um que é um povo arrogante, que vai e que avança contra a cidade sem o consentimento de Deus ou sem as instruções de Deus. E outra é a atitude de humildade de Josué, que se prostra diante de Deus. Se prostra caído diante de Deus, lamentando a derrota, reconhecendo que sem Deus eles não poderiam ir ali. Por que Deus precisava permitir essa derrota nesse momento e precisava também manifestar o seu juízo contra Acã? É muito simples. Lá em Deuteronômio, no capítulo 9, verso 5, se o Lúcio quiser colocar aí, nós temos o motivo pelo qual Deus estava derrotando aquelas cidades para entregar nas mãos dos israelitas. Deuteronômio 9, verso 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então perceba que o pecado daquela cidade havia se amadurecido de tal forma que a única solução era a destruição. E agora, se Deus permite que a rebelião que estava acontecendo já ali dentro das tribos, né? Aquele pecado interno, se ele se proliferasse, poderia o povo de Deus todo se corromper da mesma forma que aconteceu com aquelas nações. Então Deus precisava agir de uma maneira enérgica contra o pecado naquele início, porque o navegante, né, ele sabe que se ele começar a navegar com apenas 1 grau de diferença, no final do trajeto ele vai estar completamente longe do seu objetivo final. Então, nessa nova investida contra Ai, Josué traçou ali um plano coordenado por Deus, né? E contava agora com a autoconfiança do inimigo. Aquilo que derrotou o povo de Deus agora servia como derrota do inimigo. Ele se aproximou pela frente e havia ali uma estratégia, né? Eles se aproximaram pela frente, os homens saíram da cidade, então a verdadeira força de batalha invadiu a cidade, e a cidade, então, foi completamente destruída. Algo que é interessante de notar aqui é que, diferente do que aconteceu em Jericó, não havia nenhuma ação de Deus que pudesse ser dita assim, houve uma ação milagrosa. A atuação de Deus ela foi tão sutil que quem olhasse aquela batalha poderia dizer, eles traçaram uma estratégia excelente, eles fizeram de uma forma que ninguém poderia se defender, ou seja, poderia ser atribuída apenas ao elemento humano. Porém, não foi isso que nós vendo, né, ao olhar aqui a história, e o povo também, que já havia sofrido a derrota, viu claramente que não era isso que estava acontecendo ali. A batalha, ela termina com a leitura da lei, né? Josué leu a lei, e a lei é o elemento que nos mostra onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus em busca de direcionamento para as nossas ações, porque do contrário nós seremos arrogantes. Nós vamos dizer, porque eu sou adventista do 7º dia, eu estou salvo, ou porque eu sou cristão, eu sou salvo. Não, nós somos salvos quando nós nos rendemos ao Senhor, reconhecemos a nossa fraqueza e permitimos que Ele, na sua palavra e nas ações do Espírito Santo em nós, faça as transformações que são necessárias para essa batalha. Se nós estivéssemos todos envolvidos, assim como o exército de Israel esteve envolvido naquele dia, se cada um de nós, do exército do Senhor, nós que nos reconhecemos como exército do Senhor, estivéssemos envolvidos na batalha que nós estamos enfrentando hoje, na tarefa que nós temos hoje de pregar o Evangelho, talvez nós já estivéssemos na Cidade Santa, nós já tivéssemos conquistado pelo poder do Senhor a cidade que nos foi prometida em batalha. Na parte de quinta-feira, nós temos testemunha
do poder de Deus. Aí o autor nos pede para voltar novamente ao capítulo 7 de Josué, e ele nos pergunta a respeito da atitude de Josué especificamente, quando Josué se prostra ali, né, diante da presença de Deus. No capítulo 7 ele diz: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas e esconderam-nas, e as colocaram junto aos seus bens. Então, depois da derrota de Jericó, os israelitas estavam ali se preparando para a nova batalha, e a cidade de Ai, ela era inferior em número e preparo militar, pelo relatório que os espias trouxeram, então ela não deveria ser um grande desafio. No entanto, na investida contra Jericó, ela foi guiada pelo Senhor. Dessa vez o povo ia apenas de maneira arrogante, né? Os homens que foram observar a cidade voltaram tão confiantes que eles nem sequer pediram qualquer orientação a Deus, não pediram qualquer instrução. E o Alexandre, apesar de ser uma suposição, né, é uma suposição que tem muito, muito embasamento, né? Eles poderiam estar realmente pensando assim: se nós pedirmos a orientação de Deus, novamente ele vai falar que a gente não pode pegar nada, novamente ele vai direcionar todo o povo, a gente não vai ter como dividir os espólios de guerra. Isso tem um sentido, né? Mas eles foram derrotados, eles entraram na cidade ao invés de espólios de guerra, eles caminharam na direção da cidade ao invés de espólios de guerra, eles perderam pessoas, né? Morreram pessoas ali por conta dessas atitudes. A derrota, ela trouxe um desânimo, desespero, especialmente para Josué, né? Josué rasgou suas vestes, prostrou com o rosto em terra. A atitude de Josué, ela serve como exemplo para nós hoje. Onde mais nós poderíamos nos abrigar quando nós estamos desesperados, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós sabemos que a nossa força não consegue de maneira nenhuma vencer as nossas batalhas? Isso acontece conosco todos os dias, ou pelo menos deveria acontecer. Todos os dias nós devemos reconhecer que o nosso inimigo interno, ele é poderoso. Somos nós mesmos, os nossos desejos, as nossas inclinações, os nossos paradigmas, né? Nós lemos aquilo que Deus diz, mas interpretamos de acordo com o que nós queremos, porque nós queremos fazer, na verdade, a nossa vontade, não a vontade de Deus, né? Então, Josué, ele aprendeu a buscar o Senhor, não naquele momento. Ele não tomou a decisão de buscar o Senhor naquele momento apenas. Josué, ele se lembrou de buscar a Deus porque esse era um hábito cotidiano dele. Então, aqueles que aprendem a buscar o Senhor em oração, nos momentos de paz ou nos momentos de vitória, também saberão onde encontrar, ou em quem, né, encontrar, e poderão se refugiar quando as grandes batalhas chegarem, quando as nossas dificuldades estiverem nos sobrepondo, né? Então é importante notar que aquele pecado de Acã, ele foi danoso não só para a família de Acã, né? Porque pessoas que foram na investida morreram também. Quando nós deixamos de cumprir a nossa parte na missão, quando nós deixamos de ocupar o nosso lugar no campo de batalha, pessoas estão morrendo. Existem pessoas que dependem do nosso testemunho, depende daquilo que Deus deseja realizar através de nós para encontrar com Jesus, para se encontrar com Jesus. Então, cada dia que nós não ocupamos o campo de batalha é um dia em que pessoas podem estar morrendo. Cada dia que nós estamos mais ocupados com a capa babilônica do que com cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, pessoas estão morrendo. É interessante, né, que depois de todo aquele processo, e depois da gravidade do pecado estar sendo exposta, né, com a morte daquelas pessoas, aquele processo, no verso 21, Acã se refere a uma boa capa babilônica, né? Ele se refere à capa babilônica dizendo assim: eu
cheguei e vi ali entre os despojos uma boa capa babilônica, né? Verso 21. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Não havia arrependimento da parte dele. Ele não dizia assim, realmente eu cometi uma coisa errada, eu peguei uma capa lá, mas está enterrada lá na minha tenda, eu nunca vou poder usar aquilo. Eu errei e pessoas estão morrendo, o meu coração está contrito. Não havia nenhum tipo de arrependimento da parte dele. Ele ainda se referia à capa como uma boa capa babilônica. E aí nós podemos agora, né, pensar quais são as boas capas babilônicas que nós temos guardado. Sabe, quando Jesus Cristo voltar, ele vai nos livrar de todo o fardo do pecado, todo fardo. Todo pecado que nós estivermos lutando contra ele será eliminado naquele dia. Porém, existem pecados que nós olhamos e dizemos assim, é uma boa capa babilônica. Ele não é para nós um fardo. E Deus não vai tirar isso de nós. Nós vamos morrer junto com esse pecado, se nós não reconhecermos que ele é pecado, se nós não o observarmos como um fardo. Que Deus nos abençoe e que a nossa atitude seja a atitude de nos arrependermos, como o Alexandre falou, né? O juízo está acontecendo nesse momento. O sorteio por família está acontecendo. E em algum momento, o nosso nome será passado em revista. Que Deus nos abençoe e que naquele dia possamos estar lutando contra todas as investidas de pecado, contra todas as tentações que têm nos assolado. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Que boa lição, né? Mas não terminamos ainda. Temos aqui as últimas perguntas para sexta-feira. Vou tentar trazer mais aplicação, porque a resposta em si já foi discutida aqui pelo Ricardo, pelo Alexandre, pelo Marcos. A primeira diz assim, ó. Discuta a importância do 10º mandamento, né? O não cobiçarás lá, em um mundo dominado por propaganda e consumismo. Como podemos distinguir entre um desejo e uma necessidade? E por que essa distinção é importante? Sabe, eu não sei, irmãos, como que está a sua vida, né? Hoje está muito na moda você ver treinamentos, coaches sobre educação financeira, né? E eu quero trazer aqui um ditado bem interessante, né? Um ditado popular que diz assim, tem gente que compra o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não se importa com ele. Então, eu não sei como está a sua vida, né? Mas eu vejo as minhas lutas desse não cobiçarás, né? Entre o que é desejo ter e o que é necessidade ter. E o que eu tenho notado, assim, nas minhas dificuldades, né? É que cada vez que eu aplico esse conceito de que é necessário, é indispensável para minha vida, eu preciso, então tá, vamos lá, temos que fazer. Agora, não, é só para um luxo, é só para uma coisa. A gente tenta, pelo menos, né, dentro de uma educação, né, tentar retardar um pouco, né, conforme alguns estudos mostram, né, retardar um pouco a recompensa. Né? Não que Deus nos obriga a ter uma vida humilde ou que você não possa ter acesso às coisas. Deus abençoa aquele povo e abençoa todos nós. Mas é importante saber que o que eu tenho vem da mão de Deus, o 100%. Reconheço, né, através do dízimo, beleza, eu reconheço que é de meu Deus, mas os outros 90%, 80% também, né, vieram de Deus e exige, né, Deus exige que a gente gaste isso de uma forma sábia, porque eu conheço alguns irmãos, infelizmente, que passam necessidades, ou amigos, nem são irmãos, às vezes são amigos só, que passam necessidade, ganham o mesmo que eu, né, trabalham no mesmo lugar, na mesma empresa, e vivem, né, com angústia, e vivem aí com sentimentos ruins, de desespero, porque não estão conseguindo, né, arcar aí com as suas despesas. E, claro, né, cada um tem sua realidade, tem necessidade, eu não quero entrar nesse aspecto, mas eu quero entrar no aspecto assim, alguns que eu converso, você percebe que é uma escolha da pessoa. Infelizmente, ela não soube, né, refletir sobre o que é desejo e o que era necessidade. E aí, né, numa sociedade de propaganda e consumismo, tudo que mostra você quer, né? Estava lembrando aqui, ao preparar a lição, quantas vezes eu estou na frente da TV e aparece assim uma geleia, um negocinho, e meu estômago faz, opa, né?
e desperta a vontade de comer algo simplesmente por estar assistindo, né? Imagina o resto, né? De comprar outras coisas, os bens capitais. A segunda pergunta diz assim, ó, leia a oração registrada em Daniel, lá em 9, do verso 4 até o 19. Por que é tão relevante que o profeta, ao confessar os pecados de Israel, né, ele tenha se incluído, dizendo, não fizemos todas estas coisas ruins, embora não tenhamos registro de que o próprio Daniel tenha feito mal, na oração ele se inclui. E aí, como o Ricardo já colocou, o Alexandre também trouxe, a questão de que a missão é de todos. Quando nós estamos numa comunidade ou numa família, né, muitas vezes dentro da família, como a gente gosta de apontar o dedo, né, a culpa das tragédias é de alguém, ou dentro da comunidade da igreja, né, e sendo que a missão é da igreja. Eu sei que há um sentimento, né, e esse é um sentimento que eu também tenho e eu tento lutar, de querer me achar superior aos outros, né, não, eu sou mais santo, eu sou, né, mais dedicado, eu sou não sei o quê, e aí, quando acontece alguma coisa, não, jamais, eu não tenho nada a ver com isso, eu fiz meu papel, né, é culpa dos outros. É muito fácil apontar que a culpa é dos outros, né? Mas uma coisa que eu falo com os amigos meus, às vezes, quando eu erro, né, a minha incompetência não justifica a sua incompetência, né? Ou seja, não é porque eu errei que você fala assim, mas você também não fez? Tá, e aí? Né, nós, na comunidade aqui que eu congrego mesmo, a gente tem algumas dificuldades, né, principalmente com escala, compromisso, né, com a obra de Deus, e aí você vê uma ou outra pessoa, né, se desanimando, falando assim, vou largar o ministério, vou largar isso aqui, por quê? Porque ninguém leva a sério, porque a outra pessoa não faz isso, porque a fulana falta e não avisa. Eu falo, irmão, cada um vai prestar conta da sua obra, não da obra do vizinho, sabe? E você simplesmente abandonar o barco porque você se sente que você é mais responsável, você não vai estar ajudando o barco, você só está deixando afundar mesmo, porque as pessoas que estão lá direcionando não têm muita responsabilidade. Talvez você possa ajudá-las, conscientizá-las, motivá-las, né? Então, não sei como que vocês vivenciam, né, essas batalhas aí dentro das suas comunidades, se tem muito exclusivismo, se tem muita gente exibida, né, na sua comunidade aí. A terceira e última pergunta diz assim, por que a obediência dos israelitas a todos, né, os estatutos e juízos era tão importante para o seu testemunho? Esse mesmo princípio se aplica à igreja hoje? Será que a igreja hoje também tem que seguir todos os estatutos, né? Nosso testemunho seria mais eficaz se seguíssemos tudo o que nos foi dado por Deus, né? Acho que o Marcos acabou de encerrar, né, dizendo isso, ou seja, nós, infelizmente, né, nós somos falhos e nós queremos usar a nossa falha, né, para justificar às vezes, usar a falha do outro para justificar a nossa falha. E não é isso, o testemunho nosso tem que ser de acordo com o conhecimento que nós tivemos, né? Há uma discussão sobre a questão de você, né, do perfeccionismo, de você se salvar pelas suas obras, não é isso que está em discussão nessa lição, como ficou claro, né, o caso aqui de Acã. É só a questão de que o que é certo, e cabe a mim, cabe a você, a partir do momento que nós tivemos essa consciência, fazer o que é certo. E mesmo você não tendo consciência, e você fazendo errado, tá? Isso não te inocenta, porque vai ter consequências, e são consequências, infelizmente, ruins, que talvez não chegue até você diretamente, mas pode chegar num próximo a você. Então, nós temos que fazer o que é certo, simplesmente porque é certo. Ninguém é perfeito, mas essa frase, ela não vai justificar a mim. Vou fazer de qualquer forma. Não, né? Eu tenho que buscar fazer o meu melhor. Não que isso vai me salvar, ou como acabamos de ler lá em Deuteronômio, né? Foi por causa da iniquidade dos outros que, né, os israelitas ganharam a cidade. Não é pelo mérito dos israelitas, mas porque aquela nação já tinha, né, transbordado o cálice aí da justiça da ira de Deus. Então, que nós, dentro do nosso, como diz o Ricardo, da nossa ideologia, né, do nosso macro ou microcosmo aqui que a gente cria, que a gente possa ser fiel, né, aos pensamentos, aquilo que a gente diz acreditar. Porque se você diz acreditar, mas aquilo você não segue, aí não sei se isso realmente é uma fé, é acreditar naquilo. Bom, pessoal, nos vemos então já no próximo vídeo, agora sim no 7º vídeo, Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Esse termo está aí
mostrando a sua permanência aqui nos nossos diálogos. Espero que você esteja conosco, né, também no próximo vídeo. Não esqueça, deixe seu joinha se você está curtindo o nosso conteúdo, comente e ajude a compartilhar com aquele que gosta de estudar a palavra de Deus aí com profundidade, beleza? Mas antes de nos despedir, vou chamar então o Marcos André, que nos despeça aqui com uma oração. Isso aí. Nós não vencemos pela nossa... O povo de Israel ganhou a terra, né, porque não foi pela fidelidade deles, mas pelas promessas que Deus tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. Hoje, da mesma forma, nós não somos fiéis o suficiente para alcançar a salvação, mas Deus fez promessas a um Abraão mais eficiente, a um Jacó mais eficiente, né, a um Isaque mais eficiente, que é Jesus. Jesus, ele recebeu a promessa da salvação e ele cumpriu aquilo que era necessário. Então, hoje é por isso que nós temos confiança plena na nossa salvação, temos confiança plena no nosso Salvador. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado lições poderosas nesse livro de Josué, e nós, mais uma vez, reconhecemos que nós temos inimigos internos, nós temos as nossas boas capas babilônicas com as quais nós estamos agarrados, mas nós queremos, Senhor, aqui, diante da Tua presença nesse momento, entregar os nossos pecados, entregar as nossas fraquezas, e confiantes que o Senhor continua sendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o Deus que salvou o povo no passado e que hoje realizou a salvação através de Jesus, e por isso nós podemos confiar. Te pedimos pela Tua misericórdia que o Senhor alcance cada pessoa que nos assiste aqui e que trabalhe também no nosso coração, na nossa mente, para que possamos estar todos os dias rendidos aos Teus pés. Senhor, te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Valeu pela companhia, pessoal. Deixa eu colocar os 4 aqui para dar o tchauzinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.